Bom dia, amada igreja, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta manhã. Estamos iniciando um novo período na escola dominical, um novo estudo, depois de nós termos sido abençoados com um estudo bastante extenso e profundo no Evangelho de Mateus. Nós hoje temos um novo desafio, que é estudarmos uma outra porção da Palavra de Deus, agora no livro do Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Então é um privilégio que nós temos de poder estudar a Palavra do Senhor, de poder ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração nesse tempo. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 7. Nós já fizemos durante um tempo aqui na igreja um estudo sobre todo o livro de Daniel, mas agora nós queremos focar especificamente nesse capítulo 7, porque é um desafio. Podemos estudar essa palavra e podemos ser edificados, porque é palavra de Deus. E o livro de Daniel, de fato, é um livro fascinante, é um livro cheio de palavras, às vezes incompreensíveis, de figuras de linguagem, de simbolismos, que às vezes confundem. Mas nós que temos o privilégio de vivermos dentro da era cristã, conhecendo toda a revelação bíblica, nós podemos ter uma perspectiva bem clara desse livro e desse capítulo. E eu quero convidar você a ler esse livro. Se você ainda não leu, ou se você já leu, releia, para que você possa ter uma visão completa, geral, a respeito daquilo que trata a palavra de Deus. Então eu convido você acompanhar a leitura. Eu vou ler todo esse capítulo. É uma leitura longa, mas eu creio que precisamos aqui nesse primeiro momento dar uma visão geral do assunto. E depois nós vamos pegando algumas partes e desenvolvendo o estudo. Então, Daniel capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia e vamos orar. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, ela é a revelação do Senhor, e por isso, ó Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, esse Espírito que escreveu essa palavra, que inspirou os autores a escreverem a revelação do Senhor, que Ele possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e nós possamos entender, ó Pai, o que o Senhor tem para nós, nesse tempo em que nós vivemos, e a Tua palavra possa, de fato, edificar as nossas vidas, nesta manhã, e durante os estudos que iremos desenvolver aqui a cada domingo, Pai. Fica conosco, Pai, fala a cada irmão, cada irmã que nesse momento se liga a nós através da internet, e que possa ser edificado na sua vida, desafiado a viver, ó Pai, mais perto do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso.
o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém. Você pode obter aí o estudo, né, nas redes da igreja e também aí através do QR Code que está aí na sua tela. Você pode ter então essa lição aí no seu celular e acompanhar o que nós vamos estudar. A gente viu então, através dessa leitura, quão é difícil entender esse texto, mas aqui nós estamos dependendo de fato da iluminação do Espírito de Deus para nos conduzir nesse estudo. Em primeiro lugar, nós vamos dar alguns dados históricos para que você possa se situar aí dentro do estudo. Daniel 1 diz da queda de Jerusalém, quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, e essa queda se deu por volta do ano 587, 586 a.C. Nabucodonosor, que é citado aí na primeira parte do livro e sob o qual Daniel serviu, morreu em 562 a.C. Ciro, o governador persa, ele começou a governar em 539 a.C. e depois dele diversos soberanos persas governaram o Oriente Médio ali pelos próximos 200 anos. E a gente conhece Dario I, que não era persa, era medo, e por isso esse império foi chamado também de Império Medo-Persa. Alexandre, o Grande, macedônio, ele começou ali a sua campanha, e em 331 a.C. ele estabelece a primazia grega ali naquela região. Mas nós sabemos que Alexandre foi muito rápido, morreu rapidamente com 30 e poucos anos, quando estava com seus exércitos conquistando terras, ele morreu. E desse reino, desse império que ele já havia conquistado, surgiram 2 outros impérios. A dinastia Ptolomaica, que governou a área ao redor do Egito, e a dinastia Seleucida, que dominou a Síria e a Palestina. Em 198 a.C., o Seleucida Antigo Magno derrotou Ptolomeu Epifânio. E em 175 a.C., acontece ali o acontecimento mais importante para os judeus, que foi o aparecimento de Antíoco IV Epifânio, que assumiu o trono dos Seleucidas, e Daniel dá muita atenção a esse soberano, porque foi ele que perseguiu muito os judeus. Foi uma época muito difícil para os judeus sob o governo de Antíoco Epifânio. E os estudiosos bíblicos veem nesse homem um tipo, né, do anticristo final, porque ele perseguiu terrivelmente o povo de Deus. E o livro de Daniel, ele cobre o período histórico de 605 a.C. a 165 a.C. É um tempo bastante longo que ele fala e se revela aqui através do livro de Daniel. Há muitas dúvidas entre os estudiosos e muitas disputas sobre a autoria do livro e a data do livro.
Então isso aí é um assunto grande que daria para se discutir durante muito tempo. Nós não vamos entrar nisso. Nós seguimos a visão mais ortodoxa, mais tradicional de Daniel como realmente o autor do livro. E a mensagem de Daniel, ela não é dirigida primariamente a uma igreja que está sob perseguição. Às vezes a gente entende isso, né? Mas ao contrário, ela é dirigida a um povo, a uma igreja que está vivendo com uma certa tranquilidade dentro de uma cultura estranha, dentro de uma cultura que é oposta às leis de Deus. Então isso esclarece bem e serve bem para o sentido do nosso estudo. Não é dirigida a uma igreja que está sendo perseguida, mas uma igreja que está com uma certa tranquilidade. E dentro desta situação, o que é exigido? Se requer que haja uma procura perseverante de uma vida virtuosa dentro daquilo que o ambiente permite. Exige uma cooperação fiel com aqueles que estão em posição de autoridade dentro dos limites admitidos pela consciência, a aderência rígida aos costumes da lei, a despeito da oposição que possa ocorrer. Há também a exigência do cultivo de hábitos regulares de devoção, como culto e orações, o orgulho das tradições religiosas da nação e também uma participação ativa na vida política, inclusive assumindo cargos, como foi o caso de Daniel e os seus companheiros que serviram aquele império, o império pagão, um império até certo ponto muito cruel, que foi o Império Babilônico, mas Daniel ali foi um instrumento de Deus e serviu aquele governo. Precisamos entender que Daniel é de fato palavra de Deus, faz parte do cânon sagrado, foi colocado aqui pelo Espírito de Deus, e ele vem então daquela tradição dos dias de Israel na Babilônia, quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, mas é um livro que também serve para todo o povo de Deus ao longo da história, inclusive para nós hoje que estamos a 2.500 anos de distância de Daniel. Então é um livro muito apropriado para o nosso tempo. Quando somos o povo de Deus, vivendo em uma sociedade que se opõe aos valores do cristianismo, onde nós somos chamados a viver em toda a sua integridade a nossa fé. Então, esse é o desafio que nós estamos diante de nós, irmãos, de olharmos para esse livro, 2.500 anos de distância, mas entendendo que ele é palavra de Deus e fala ao nosso coração. Bom, então vamos nos focar agora especificamente no capítulo 7. E esse capítulo 7, de fato, é a parte menos conhecida e decididamente é a parte mais assustadora do livro de Daniel. É uma série de visões muito complexas que Daniel tem, quanto à natureza da visão, e a princípio são bastante obscuras. Ele vê animais estranhos que aparecem numa sucessão, depois vem um quarto animal que ele não consegue descrever, e depois vem as explicações. Então o livro exige que haja muito cuidado e muita dependência do Espírito Santo para entendermos o que o Senhor quer nos transmitir. Por isso, precisamos entender primariamente isso, é palavra de Deus, e conforme diz 2 Timóteo 3,15, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para a correção, para a educação, a fim de que o povo de Deus seja perfeito e possa estar perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então o que que acontece? Com a morte de Nabucodonosor, certamente muitas coisas mudaram na vida de Daniel. Ele começa a perceber e começa, através dos seus sonhos, visões, e de analisar o mundo que ele vivia, de uma maneira muito diferente do que ele havia feito até aqui, que ele começou a ver que há um potencial demoníaco para o mal, que jaz atrás de todo o sistema de controle do mundo. Daniel, pela primeira vez na sua vida, ele começou a enxergar a face oculta da história mundial e tomou conhecimento de que na política qualquer batalha pode ser tranquilamente vencida pelas potestades e poderes das trevas, que estão sempre prontos a se manifestar na história com a maior intensidade possível. Desse modo, a história, a política e o próprio império da Babilônia passa a ter um novo enfoque para Daniel. Ele começa a perceber que realmente a vida, os impérios, o governo humano, ele traz em si uma carga também espiritual. Não são apenas questões econômicas, como hoje nós vemos no nosso dia, focando muito na economia, apenas na parte material, ou querendo apenas o bem-estar material, o progresso material, mas na verdade, atrás disso tudo, existe uma dimensão espiritual profunda, que precisamos, como crentes, e que cremos num Deus soberano, entender que está por trás desses poderes que nós vemos com os nossos olhos. E é interessante observar, né, que nós estamos vivendo um momento muito semelhante, né, onde grandes mudanças econômicas, sociais, ideológicas, políticas estão acontecendo em todo o mundo. Então nós precisamos olhar para os acontecimentos dos nossos dias com esse mesmo olhar de Daniel. E como eu já disse, né, precisamos muito de buscar discernimento espiritual para entendermos o que estamos vivendo e por que estamos vivendo esse tempo como nunca houve antes na história. E Daniel então toma consciência da pura vaidade humana que pode caracterizar qualquer tentativa de se edificar um império. E nós, como eu já disse, nós somos privilegiados porque o tempo que nos separa de Daniel permite a gente ver a realidade destas verdades, né, nos diversos impérios que já existiram na história. Então nos dá uma percepção de fato de que aquilo que Daniel viu e escreveu foi acontecendo ao longo da história da humanidade. E o que Daniel viu? Daniel viu a história como uma sucessão de impérios mundiais vindouros, como uma série de 4 animais imundos e cruéis, surgidos do mar bravio e lodoso das nações turbulentas deste mundo. Apocalipse 13:1 fala da besta que emerge do mar, a mesma linguagem. E esses animais, eles surgem do caos das nações. E o desejo insaciável desses impérios é espalhar crueldade e mais caos. Cada animal é um predador do seu antecessor e ele existe principalmente para lutar e devorar o que vê pela frente. Ou seja, esses impérios, eles surgem quando as nações da terra ficam muito agitadas e às vezes caos depois de uma guerra, depois de um sofrimento longo, alguém assume o poder e dirige
aquele império. E isso foi acontecendo ao longo da história, irmãos. Olha a história, veja a história e você vai ver bem isso acontecendo. E à medida que esse doloroso drama se desenrolava diante dos olhos de Daniel, o horror tomava conta dele, pois cada novo animal que surgia desse caos das nações era ainda mais cruel e monstruoso do que o antecessor. A crueldade foi se tornando mais cruel e a força bruta mais sinistra. E tudo culminou num quarto animal, cuja selvageria ultrapassou em tal medida a de qualquer animal conhecido na terra. E era tão diferente de qualquer um deles que não teve como compará-lo com os demais. Vejam aí no versículo 7, depois de falar de que um parecia com leão, o outro com urso, e o outro com leopardo, apesar de todas as coisas que foram acrescentadas, ele diz no versículo 7: e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vejam que imagem apavorante, diferente que Daniel teve diante de si. Uma coisa assim que ele não conseguia descrever. E ele fica apavorado com aquela visão, ele não consegue entender. Era um animal que ainda ficou mais grotesco, né, quando surge um chifre menor, que tinha olhos, que tinha boca, e uma boca que falava insolência contra Deus, e a sua altivez e a sua arrogância, né, completavam a crueldade daquele monstro. E a gente fica pensando, né, por que Daniel não pôde descrever aquele animal como os outros? Compará-lo com alguma coisa. Porque, sem dúvida, esse animal representava um mundo totalmente diferente daquele que Daniel estava acostumado, e além da imaginação dele. E eu creio que ele se referia, esse animal, se referia aos dias que nós estamos vivendo, ao tempo do fim, antes da volta de Jesus, porque quando você compara esse monstro com a besta do Apocalipse, você vê muita semelhança entre aquilo que é descrito em Apocalipse e aquilo que é descrito em Daniel. Então era um tempo muito diferente daquele que Daniel conhecia um leão, conhecia um leopardo, conhecia um urso, mas ele não podia imaginar algumas máquinas que nós temos hoje no nosso mundo, máquinas de destruição. Ele só disse que aquele animal tinha dente de ferro, tinha pés que pisava tudo, devorava tudo, e ele não podia dar uma imagem detalhada, né? Porque, pensa bem, né, se o nosso mundo hoje é tão diferente do mundo de 200 anos atrás, imagine então um mundo de 2.500 anos atrás. Muito difícil você conseguir entender o que ele estava vendo. Portanto, vamos ver. Isso era o que Daniel conseguiu ver e que nós também podemos descrever aqui inicialmente, né, porque depois nós vamos tentar detalhar essa visão. Algumas questões para o nosso tempo, para hoje. É certo que cada época deve ter suas próprias perguntas quanto à validade dos seus alvos, seus objetivos e das realizações da sua própria vida política. Precisamos entender uma coisa, irmãos: a Bíblia
ela não foi escrita apenas para nós, que vivemos hoje, mas desde que foi fechado o cânon bíblico, a revelação bíblica é para todas as gerações que já vieram antes de nós. E cada uma delas pôde entender a palavra de Deus dentro da sua própria geração, do seu próprio tempo de vida. Então, entender que toda a revelação bíblica foi válida em todas as épocas e é para cada geração. E por isso, precisamos fazer isso para entender bem o que a palavra de Deus está nos revelando. Nós lembramos aqui do capítulo 2 de Daniel, como eu disse para a gente ler depois, se você ainda não leu. Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, de bronze e os pés de ferro misturado com barro. E essa visão mostra de fato a decadência dos sistemas humanos que carregam em si mesmo a semente da sua própria decadência. Daniel foi vendo os reinos do mundo como diminuindo a sua grandeza, a sua majestade e o seu poder. E não levariam eles também, ao mesmo tempo e de igual forma, a semente de um desenvolvimento demoníaco, tal como Daniel vislumbrou em sua visão? Ou seja, ao mesmo tempo que esses impérios iam perdendo o seu brilho, a sua majestade, a sua grandeza, eles iam aumentando a influência maligna, a ação maligna deles. Então, um contraponto, e que nós podemos perceber isso quando analisamos o nosso mundo. E é preciso lembrar que o Novo Testamento, em Apocalipse 13, nos apresenta um quadro da grande besta que surge do mesmo mar das nações, simbolizando a ascensão final de um governo mundial anticristão, movido pelo ódio satânico a tudo que é bom e cristão, disposto a perseguir e a extinguir o povo de Deus. Essa é a mensagem de Apocalipse. E aqui também você vê esse monstro que Daniel viu, dizendo que, no versículo 21, que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Depois, no verso 25, diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Então, é uma visão, de fato, para o tempo do fim. E a gente sabe que durante toda a era cristã, os cristãos foram perseguidos, terrivelmente perseguidos e mortos. Então, como eu disse, a revelação é para toda a era cristã. Então, sem dúvida, tanto João quanto Daniel viram, inspirados pelo Espírito do Senhor da história, o mesmo monstro perseguidor da igreja. E preste agora bem atenção. Nós somos a geração que está vendo os primeiros sinais do aparecimento deste quarto animal em nossos dias. E não duvide disso, em nome de Jesus. Porque basta você olhar para o que está acontecendo entre as nações da terra. Nunca houve um tempo na história em que o mundo se tornou pequeno pelas comunicações instantâneas, rápidas. Nunca um império conseguiu dominar todo mundo, influenciar todo mundo. E nós vemos hoje, estamos vivendo numa pandemia que alcança todas as nações da terra praticamente. Algo que
Até hoje não havia acontecido. A história está caminhando, irmãos. E uma resposta final. A visão de Daniel, ela não termina com o quarto animal, isso é muito interessante. Você vê aí no texto que até o versículo 8, Daniel vai descrevendo aquele monstro, mas de repente, no versículo 9, há uma mudança no livro de foco. Daniel não está mais olhando para a terra, para o animal, aquele monstro, mas ele agora vê um Deus, um trono, e nele assentado o ancião de dias, que é uma palavra para se referir ao Deus soberano. Ou seja, e note também que esse quarto animal é o último que aparece na história, porque os outros foram tendo sucessores, esse não. Daniel acaba de falar dele no verso 8, e ele imediatamente tem uma visão do céu, mostrando que tudo isso está acontecendo sob a direção, a vontade e o propósito de um Deus soberano. No início do culto de hoje, o pastor Jefferson leu Efésios 1, que fala justamente desse propósito de Deus dirigindo toda a história. Então, o que Daniel vai ver agora é o desenrolar da história, que ele está nas mãos desse Deus e não no poder dos animais. Por mais sinistro, por mais terrível que sejam esses animais, há um Deus soberano sobre eles. É por isso que nós precisamos entender essa palavra de Daniel, para não perdermos a nossa perspectiva. Então, quando do verso 9 ao verso 14, ele vai descrever ali a soberania de Deus sobre os reinos do mundo. Porque esse reino terrível, que destruía tudo, que não tinha rival, de repente ele para, ele é interrompido, aquele animal é morto. Versículo 11, estive olhando e vi que o animal foi morto. Aquele animal que parecia que não tinha jeito de pará-lo no seu poder, foi parado pelo poder de Deus. O verso 2 diz que os 4 ventos que agitam o mar das nações são provenientes do céu. Vejam bem, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E o mar, a simbologia dele na Bíblia muitas vezes são as nações da terra. A besta do Apocalipse surge do mar, surge das nações. Em Apocalipse 21 fala que não existirá mais o mar, essas nações da terra em divisão. Então, esses ventos que estão sob o controle de Deus é que agitam os animais, agitam o mar e os animais saem para cumprir o propósito de Deus na história. O espaço e a duração de cada animal na terra são limitados. O verso 12 e o verso 26 nos lembra isso. E cada um deles é firmemente controlado. Então, gente, isso aí serve para a gente lembrar e olhar para a história e ver quantos impérios tão poderosos que surgiram, mas que desapareceram. E se a gente olhar esses 2000 anos, os últimos 2000 anos da história, você vê que a igreja do Senhor permanece, enquanto impérios e mais impérios já passaram, já caíram, já surgiram e desapareceram na história. Mas a igreja do Senhor permanece, o reino de Deus está presente, porque essa é a promessa. Versículo 14, que foi dado àquele que vinha com as nuvens do céu,
foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para todos os povos, reinos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Porque nós cremos nesse reino e nós estamos nesse reino. Quando nós cremos em Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o maravilhoso reino do Filho de Deus. Esse reino não passará. Por isso não conseguem destruir a igreja, por mais que a persigam. E quando fala, nesses ventos que sopram do céu, ou seja, esses monstros estão sob o controle do céu. Em Apocalipse 7, verso 1 e verso 3, fala o seguinte: fala dos 4 anjos que seguram os ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Coisa interessante, os ventos são seguros. É o tempo da graça, quando o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, Mateus 24, 14. E quando esse tempo da graça se completar, ou seja, quando todos os eleitos foram selados, então virá o fim. Veja o absoluto controle de Deus sobre a história, meus irmãos. Glorifique a Deus por isso. Não são esses monstros, por mais pavorosos que sejam. Não é isso que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo com essa pandemia, que está controlando tudo. Mas na verdade o nosso Deus tem um propósito nisso tudo. E é interessante também, quando eu falei das águas, é que os salmos, eles dizem que as águas sempre têm medo e são controladas pelo Deus soberano. Mais uma vez reafirmando o controle de Deus sobre os acontecimentos da história. Não se apavore nesse tempo de pandemia. Não se apavore por aquilo que possa vir pela frente, que ninguém sabe. Mas olhe para cima, veja como Daniel, veja os tronos colocados e o Deus soberano assentado lá com todo o poder e majestade e glória, governando a sua vida e a vida desse mundo. O que vai prevalecer é o reino de Deus. Porque o Senhor não apenas controla o mal, mas Deus também é aquele que age com sabedoria e com a exata justiça do seu propósito, visando sempre o bem final do seu povo. O Senhor não está apenas no controle, mas o seu controle também é sábio, é justo, é bom, porque mesmo no meio dos conflitos, Deus observa exata e rigorosamente cada agente que está ali fazendo parte. Guia os passos e os caminhos daqueles que confiam nele e acabará por pronunciar o seu reto e infalível juízo final. Quando as páginas dos livros iam sendo viradas e os juízos eram pronunciados e as ordens eram dadas, todo o cenário na esfera do conflito terrestre começou a se alterar. Está aí descrito no versículo 9 em diante. Porque de repente aquele reino dominando, fogo irrompeu do trono, a fim de consumir o grande animal, cuja agonia e ira o incentivavam a maiores espasmos de crueldade e de violência. E então, embora parecesse se prolongar a destruição operada pelos animais anteriores, versículo 11 e 12 diz que foi-lhes tirado o domínio. Foi-lhes tirado, alguém tirou o domínio deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso, encerrando o nosso estudo, precisamos pensar que nós somos a geração
que está havendo o mar das nações agitadíssimos em nossos dias, como nunca antes, a nível mundial. Como eu já disse antes, os impérios estavam limitados a uma região geográfica. Hoje nós vemos um mundo interligado, onde as coisas, os lugares mais distantes são afetados por decisões tomadas entre os grandes líderes. Um mundo onde as coisas acontecem. Pense bem, praticamente todas as nações da Terra foram ou estão sendo alcançadas pela pandemia desse Covid-19. Milhares estão morrendo. As economias das nações cada vez estão mais debilitadas. A apostasia da igreja se mostra cada dia mais relevante. Então esse é um tempo de arrependimento, é um tempo de busca do Senhor como nunca antes. É um tempo de nós nos curvarmos diante do Senhor soberano, glorificando o seu nome, a sua soberania, nos colocando debaixo dele, mas ao mesmo tempo clamando pela sua misericórdia por nós. Não sabemos até quando estaremos aqui separados, estaremos sem celebrar a ceia do Senhor, estaremos distantes uns dos outros, não sabemos, irmãos. Mas nós sabemos, acima de tudo, que há um Deus governando todas as coisas e que nós precisamos nos submeter a Ele, precisamos nos colocar diante dEle, orar ainda mais, buscar ainda mais discernimento na sua palavra. Vamos aprender nesse estudo que precisamos confiar nesse Deus. E que esse estudo, eu convido você a participar dele nos próximos capítulos, porque certamente vão trazer grandes ensinamentos para você, vão fortificar a sua fé, fortalecer a sua fé no Senhor, o seu compromisso com o Senhor, vão aumentar o seu amor pela igreja, pelo reino de Deus. É um tempo de grande desafio, irmãos. Que você possa aceitar esse desafio, que você possa se levantar aí onde você está e se colocar de joelhos diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, clamando para que de fato o propósito dele se realize a cada dia nesse mundo e que nós possamos aguardar dos céus a volta gloriosa do Senhor, possamos olhar para os céus e ver como Daniel viu aí no versículo 13, e eis que via com as nuvens do céu um como filho do homem, e possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor renove a sua graça sobre você nesse dia, que a alegria do Senhor seja força no seu coração, que nós possamos vencer, irmãos, essa batalha terrível que nós estamos travando, porque impedidos de nos reunir para adorar, isso está de fato afetando a nossa vida e afetando a igreja do Senhor. Mas nesse tempo, vamos confiar no nosso Deus. Ele é o Deus soberano. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pelo estudo, obrigado por cada um, ó Deus, que pôde participar dele. E eu peço, ó Deus, que a tua palavra prospere na vida do teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado para a honra e a glória do teu nome. Que o teu povo seja alimentado, que o teu povo seja edificado, e que a glória do Senhor esteja sobre a tua igreja nestes dias. Guarda o teu povo, Pai. Abençoa-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.